Boa noite. O segmento de eletroeletrônico, incluindo bens de informática do Polo Industrial de Manaus, representa o maior centro de fabricação dos produtos eletroeletrônicos da América do Sul. Todos os televisores e aparelhos de áudio fabricados no Brasil são originários de Manaus. E para falar desse importante segmento, o nosso convidado especial do Band Entrevista de hoje é o presidente da Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento Júnior. Na bancada, quanta honra ter um parceiro de trabalho. Obrigado, Júnior. Bem-vindo, Jorge. Quanta honra ter você aqui. Prazer é meu. A honra é minha. Isso, direto de São Paulo para a bancada do Band Entrevista, não é pouca coisa não, hein? O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, boa noite a você, boa noite a todos os seus telespectadores. Na verdade, é um prazer estar aqui, uma honra. Eu sou fã deste programa, sou seu fã. Obrigada. E sou fã deste programa, então eu estava ansioso pelo convite, está sendo para mim um motivo de um privilégio. Que bom, mas você teve o nome indicado por alguns empresários. A gente tem muito amigo, né? Isso, eu sei. É um assunto importante também, né, Jorge? Mas vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória que é fantástica, né? Você tem apenas 43 anos, é jovem, nasceu em Manaus, se formou em administração pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, com especialização em comércio exterior. Teve uma oportunidade de uma experiência rica na SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e isso com certeza foi um chão para esse teu crescimento. Fala um pouco dessa linha profissional. Eu costumo dizer que eu fui forjado na SUFRAMA. A SUFRAMA tem um grupo técnico maravilhoso e eu compus a equipe durante um determinado momento onde eu aprendi com esse grupo técnico maravilhoso. Como você mesmo falou, um fato curioso, eu fui fazer um trabalho de faculdade e tive que ir até a SUFRAMA. Quando eu entrei lá, eu peguei e falei, aqui eu vou trabalhar, ainda na faculdade. E realmente eu trabalhei durante 13 anos na SUFRAMA, entrei em 2003 e eu passei por alguns setores, desde a área, eu sou administrador, então participei da área de planejamento, trabalhei na assessoria da superintendência, trabalhei com promoção comercial, tive a oportunidade de conhecer um pouco de comunicação, que fui diretor de comunicação durante um tempo, e a minha última atuação na SUFRAMA foi na área de acompanhamento de projetos industriais da Superintendência Adjunta de Projetos. Foi uma experiência muito significativa, onde eu aprendi muito sobre desenvolvimento regional, sobre política industrial e que me levou a ser indicado logo depois, a ser convidado, na verdade, logo depois, para assumir a Secretaria de Planejamento do Estado do Amazonas, onde em 2017 fiquei de fevereiro até final de outubro de 2017. Uma experiência interessante. E de lá, eu saí da Secretaria de Planejamento, fizemos uma série de trabalhos interessantes, a CEPLAN, na verdade a CEPLANCT aqui no Amazonas, que é Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Mineração. É uma grande secretaria com 8 órgãos de administração direta e indireta. E logo depois fui para a Assembleia Legislativa, trabalhar com o interior do Estado, levar essa minha experiência de desenvolvimento. O presidente da época da Assembleia Legislativa era o deputado Davi Almeida e me convidou para dizer, vamos desenvolver o Estado, nós temos uma oportunidade aqui de assessoramento às câmaras municipais e prefeituras e vamos pegar a tua experiência e vamos trazer para cá. Só que logo em seguida, a Eletros, a entidade que eu presido no momento, ela teve uma mudança. O então presidente, o Dr. Lorival Kissula, que estava há 11 anos à frente da entidade, ele pegou e se aposentou e os executivos, os conselheiros buscaram no mercado executivos para compor e fizeram um processo de seleção. E neste processo de seleção, ganhou um amazonense. O amazonense acabou sendo convidado e está lá desde maio. Maio nós fizemos a transição, maio de 2018, e eu assumi dia 5 de junho de 2018.
a Associação Nacional dos Fabricantes. É importante essa trajetória, mostrar essa trajetória, Jorge, porque as pessoas não pensem que, de repente, um amazonense chegou na sede da Eletros em São Paulo de paraquedas. Tem toda uma trajetória e eu acredito muito, isso é uma coisa que você falou, a Suframa, ela forma essa base importante e depois somou com claro, com a Secretaria de Planejamento. Eu costumo dizer, Júnia, que na verdade é um mix de coisas. O bolo foi feito com uma série de ingredientes. Muito suor, muita pestana queimada estudando, um mix de postura, comportamento. A todo momento a gente é muito pressionado. Defender e estabelecer a política da base econômica do estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus representa 85% da economia do estado. Então não é um negócio simples e não é um negócio que você pode dormir tranquilo ao sentir qualquer tipo de ameaça. Né? Quando chega em São Paulo, a gente vem com essa bagagem, porque tem um detalhe. A Eletros, ela representa as 31, como você mesmo colocou, 31 maiores empresas do segmento eletroeletrônico do país. São multinacionais e empresas nacionais, mas não somente as empresas instaladas em Manaus. Nós estamos em 10 estados, que aí a gente tem que entender as particularidades dos outros estados e defender os seus interesses. Regionais. Uma vez me perguntaram, pô Jorge, o que vai ser bom? Um amazonense conhecedor da Zona Franca para defender a Zona Franca no ambiente nacional? Eu falei, sim, mas eu prefiro dizer o seguinte, o amazonense que conhece a Zona Franca, que vai poder pensar política industrial para o país, conhecendo melhor um modelo de sucesso. Então, eu posso pegar a experiência que a gente tem aqui e expandir. Claro, sem contar que o modelo, a Zona Franca, né, do Polo Industrial de Manaus, ele tem uma contribuição enorme com o país. Sim. Isso daí é uma coisa Quem ganha não é só local. Não. A Suframa fez apresentou um estudo agora que só o estado de São Paulo vende para o Amazonas, para o Polo Industrial de Manaus, mais de 11 bilhões de reais. Então, olha só a relação comercial que existe. Mas a gente já chega mais lá. Né? Fala um pouquinho desse desafio que foi estar à frente depois da Secretaria de Planejamento do Estado do Amazonas. A CEPLAN foi um presente para mim. Eu, como administrador, a Secretaria de Planejamento nessa estrutura que se tem, com 4 pastas incluídas nela, mais 8 órgãos da administração indireta vinculados, foi um presente para mim. Eu encontrei um grande desafio. Eu tive uma grande missão, substituir um outro chefe meu, que era o Tomás Nogueira, que estava saindo. O Tomás foi superintendente da Suframa, era o secretário de Planejamento e logo depois eu assumi. E foi quando eu sou amazonense, adoro o interior do estado, sei da realidade do interior, sei da carência que o amazonense do interior tem. Então foi a oportunidade que eu tive de pegar o que a gente aprendeu em política industrial de sucesso, que foi o polo industrial, e tentar levar para o interior, porque a Secretaria ela trabalhava com a Zona Franca, mas também trabalha com o desenvolvimento do interior. Então eu digo que foi um grande presente, foi uma grande oportunidade e a gente procurou fomentar o turismo, a fruticultura, a mineração, a piscicultura, levamos o nome do Amazonas para fora do país, buscando oportunidade de negócio, buscando fazer as transações e as promoções comerciais, não só vendendo o boi bumbá, que é super importante, mas também levando todas essas oportunidades de negócio para o Amazonas, para fora do país. Beleza. Quando o Denis Mineve, que é o atual presidente do Grupo Bemol, esteve nessa bancada, foi interessante porque é o contrário seu. Ele era empresário e foi dar uma contribuição no governo do estado, na mesma secretaria. Você é o contrário, você estava no setor público e hoje defende os interesses das classes produtivas. Como é estar hoje do outro lado do balcão? É isso mesmo, mudando do chapéu e indo para o outro lado do balcão. Eu acho que o grande diferencial que se tem aí são dois ambientes totalmente distintos. Quem está no serviço público e vai para a iniciativa privada tem que se adequar,
tem que mudar algumas posturas, alguns comportamentos e vice-versa. Quem está no serviço público, na iniciativa privada e senta na cadeira do serviço público, também tem que se adequar. A grande superação parte dessa competência ou dessa habilidade de se adequar a uma nova realidade. O que eu costumo dizer é o seguinte: o governo também tem metas, o governo também ele é cobrado. O gestor, quando a gente senta para conversar com ele e a gente vai apresentar uma proposta ou a gente vai levar uma necessidade para ser solucionada, ele também tem a limitação dele. E aí é que eu acabo tendo, digamos assim, um conhecimento favorável para a defesa da iniciativa privada. Porque eu sei mais ou menos, foram 15 anos de serviço público, qual é a limitação do outro lado. E aí eu não levo alguma coisa impossível de ser realizada, mas uma coisa harmoniosa, que atenda a necessidade do setor privado, mas que também alcance a oportunidade de tomada de decisão. Mais o entendimento, claro. Muito mais. A gente, às vezes, pega muito não no serviço público porque não leva aquilo que é possível, e sim o pleno. Estar de um lado e estar do outro faz com que você entenda as dificuldades dos dois lados. E eu tenho certeza absoluta, quem faz o lado contrário, que saiu da iniciativa privada, foi para o público, quando ele volta para a privada, ele também consegue entender isso daí e começar a trabalhar no sentido de equalizar e buscar harmonia. É a decisão salomônica, entendeu? Agora, a Eletros existe há 25 anos. Esse ano completa os 25. Isso, em agosto. Em agosto. Né? É uma entidade de classe importante, nacional, sim, está sediada em São Paulo, atua, como você disse, em vários estados. E como é essa atuação, né? Está em São Paulo, mas dessas empresas, 18 representa 31 grandes empresas multinacionais e nacionais, sim, as maiores do Brasil, diga-se de passagem. Sim, sim. E dessas 18 estão na Zona Franca de Manaus, aqui em Manaus. Como é a atuação da Eletros nessa defesa pelos interesses do segmento? Como eu havia dito, você bem colocou. Nós não tratamos exclusivamente da Zona Franca de Manaus lá. A Zona Franca de Manaus é uma pauta. Nós estamos no Ceará, nós estamos em Pernambuco, nós estamos na Bahia de forma muito forte, nós estamos em São Paulo e todo o sul do país, nos 3 estados do sul do país. Em Minas Gerais, então no Sudeste, né? Então a gente tem que atender às necessidades de todos, entender e compreender as regras, manter um bom relacionamento com todos esses estados. O grande desafio aí é buscar cuidar de todos os filhos da mesma maneira. Nós temos um filho mais velho, um filho... Para não melindrar ninguém, Isso. É uma associação muito grande, é uma associação muito forte. Júnia, nós, em quantidade de empresas, nós não somos uma das maiores entidades. Muito pelo contrário, nós somos até pequenos, só são 31 indústrias. As maiores. Existem, aí que está o pulo do gato, né? As maiores do Brasil. Tem outras entidades com 1.500 empresas associadas, com 400, de outros segmentos que não é eletroeletrônico. Mas nós representamos 3,3% do PIB da indústria. Nós geramos 200 mil empregos no Brasil de forma direta. Mas nós continuamos daqui a pouco, num breve intervalo. Não sai daí que o papo continua. E voltamos com o presidente da Eletros, José Jorge do Nascimento Júnior, que estava falando sobre a atuação dessa importante entidade nacional. E a Eletros, como eu estava te falando, tem toda essa geração de emprego, tem um faturamento considerado e paga muito imposto. Nós temos assentos na Confederação Nacional da Indústria, participamos de muitas reuniões na Fiesp, participamos de muitas reuniões nas outras federações dos estados onde nossos associados estão, e aí a gente consegue entender e colaborar com a política industrial de todo o país. Pela falta de conhecimento, alguma coisa muito negativa em relação à Zona Franca, a gente tem a oportunidade de mostrar, olha, não é bem assim não. Deixa eu te dizer o que é. Esse contraponto, eu posso fazer uma meia-culpa, eu posso ser corresponsável por isso, porque estive na direção da comunicação da Sufram por um tempo. Mas eu também estive, 10 anos. Então, é isso que eu ia Somos ponderar, parceiros, somos parceiros. Né?
eu acho que a gente, por mais que a gente tente, a gente não está conseguindo vender bem. Ou então, talvez seja o melhor, Júnior, não há a porta do lado de lá não está aberta para receber o que a gente tem para oferecer. Eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais isso. Não é que não saibamos vender. Eu acho que a porta tá fechada, tem que facilitar também. Está fechada. E aí, essa é uma oportunidade. A Eletros acaba sendo uma grande entidade que agora está podendo, sim, discutir, apresentar, com foco também na Zona Franca de Manaus. Nós sempre tivemos muitas empresas na associação e eu estou muito aqui trazendo a experiência de fora e pegando a nossa experiência e levando para lá também. O que é importante nessa troca, é um intercâmbio. É um intercâmbio. Agora, o segmento de eletroeletrônico ainda continua a ser o principal em termos de faturamento, geração de emprego? Sim, sim. O segmento eletroeletrônico hoje do Polo Industrial de Manaus, ele é o maior gerador de empregos, em torno de 35%. E também o gerador de faturamento. Que se juntar com o bem de informática, ele chega a mais de 50%. Quase 50%. E ainda tem também, no caso de bem de informática e do eletroeletrônico, em alguns produtos, que há substituição da etapa de produção por investimento em P&D, são os dois segmentos que têm a maior arrecadação em investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, realmente, junto com o segmento de duas rodas, que é a bicicleta e motocicleta, o químico compõe aí e os outros segmentos, os principais. Nós estamos encabeçando neste momento o faturamento, geração de emprego, investimento em P&D no Polo Industrial de Manaus. Isso daí é uma coisa que dá muita responsabilidade para a gente. Estamos tentando sair de quase 4 anos de crise econômica muito intensa, misturado com uma crise política, fez com que o consumidor se retraísse e o investidor também. Para o brasileiro é muito mais fácil olhar esse ambiente e compreender. Para o investidor estrangeiro, não. Então, a gente acredita que 2019 será o ano da retomada e a gente possa voltar a ter um faturamento ainda maior, pagar mais imposto e gerar mais emprego. Oxalá. Oxalá. Né? Agora, você comentou comigo que nos primeiros 3 meses do ano passado, o setor registrou um crescimento de 25%. E isso criou uma expectativa enorme e positiva em toda a classe produtiva. Mas essa expectativa não foi atingida, né? Não teve sucesso e o crescimento foi de apenas 5%. O que houve? O que acabou acontecendo? O primeiro trimestre de 2018 foi maravilhoso, Júnior. Ano de Copa do Mundo, mudança do sinal analógico para o digital, 2 grandes fatores que fizeram com que a produção, que a produção de televisores fosse bombar, como a garotada fala, e realmente foi muito significativo. Um verão ainda ocorrendo, então a produção de ar-condicionado também cresceu. E este ambiente de que, tu sabes também que o consumo ele vai muito por uma condição de ambiente. Com certeza. Se o consumidor sentir, vamos consumir, ele cria essa onda, há um estímulo, né? Para a economia. E no momento de recessão, quanto maior o consumo, melhor, porque é dinheiro que está circulando. Só que fizemos um primeiro trimestre maravilhoso. Os portáteis, a linha branca com... O que é a linha branca? A linha branca, ela é um conceito que é utilizado, uma denominação para toda a parte de refrigeração, geladeira, toda a parte de fogão, lavadora de roupa, ar-condicionado, que são o quê? Produtos que utilizam plástico hoje utilizam plástico na sua produção e que geralmente são brancos, se bem que hoje já está vermelha. E a marrom, qual que é? A marrom é de áudio e vídeo. Tá. Os televisores e os aparelhos de som. Por quê? Antes eram caixas de madeira, com a tonalidade mais marrom. Então, é por isso que se colocou isso daí. E os portáteis, pela facilidade de tráfego, da chapinha de cabelo, ao barbeador, uma sanduicheira, uma batedeira, o ferro de passar. Hoje a diversidade de produtos está na faixa de mais de 500 produtos fabricados aqui, né? Nós temos mais de 500 produtos do segmento eletroeletrônico que nós representamos. Nós entregamos, ano passado, 100 milhões de unidades de produtos para os brasileiros. Brasil?
para os Viu? brasileiros. É a nossa Manaus, entregando para todo o Brasil. É isso daí. O segmento eletroeletrônico atendeu para o Brasil 100 milhões de unidades. O polo industrial foi responsável por mais ou menos uns 30%, 30 milhões. Foram produtos fabricados em Manaus e entregues aos brasileiros. Pois é, agora, para o mercado nacional, o segmento de eletroeletrônico ele tem uma importância estratégica. Sim. Nós acabamos de falar que todos os televisores, aparelhos de áudio fabricados no Brasil são originários de Manaus. Ar-condicionado também. Pois é. No entanto, ainda tem aqueles que não reconhecem a importância da Zona Franca de Manaus. Eu soube recentemente, aliás, um dos motivos de você ter vindo a Manaus foi apresentar um estudo que foi encomendado não apenas pela Eletros, mas eu sei que tem outras entidades de classe envolvidas, encomendaram um estudo da Fundação Getúlio Vargas para desmistificar isso. Afinal, o modelo serve, não serve? Para que veio? É vantajoso, não é vantajoso? O que contribuiu? Qual foi o resultado desse estudo? Positivo, negativo? Foi isso mesmo que aqui aconteceu. Na verdade, a UFAM já tinha feito vários estudos, a SUFRAMA já tinha feito vários estudos, nós que somos daqui, que falamos de Manaus, sabemos da importância disso, mas o povo de fora de fora do estado, ainda tinha uma grande resistência. E aí foi quando se pensou em buscar uma entidade com credibilidade nacional e internacional, com isso imparcial, em tese, porque não que a UFAM fosse parcial, que a SUFRAM fosse parcial, mas que não tivesse uma relação tão íntima com o modelo para fazer uma radiografia. Então, foi por isso que a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, a Abraciclo, que é a Associação dos Fabricantes de Ciclomotores, da linha de duas rodas, a empresa Whirlpool, o escritório da DDIL, que é um escritório jurídico e econômico, a Bemol, a Afogás e a Eletros, nós nos juntamos, convidamos a Fundação Getúlio Vargas para poder estabelecer uma radiografia. E os pesquisadores viraram para a gente e falaram, mas nós vamos fazer um trabalho científico. Eu não sei o que nós vamos entregar para vocês. E nós falamos, mas é isso que a gente quer. A gente quer que você faça a radiografia e mostre. E, Júnia, foram 10 doutores e pós-doutores da Fundação Getúlio Vargas, da área de meio ambiente, sociologia, economistas, que fizeram um trabalho utilizando as principais técnicas econométricas, os estudos, o que há de mais moderno em estudos econômicos, e mapearam todas as áreas do meio ambiente, a parte da sociologia e até a parte da economia mesmo, de produtividade industrial, de industrialização do modelo e o que isso daí traz de positivo ou negativo para o estado do Amazonas e para a região. E numa apresentação prévia dos resultados, são extremamente positivos. Que maravilha! Tudo que a gente já sabia, a Fundação Getúlio Vargas foi referendada e trazendo outras informações ainda mais ricas. Por essas ferramentas, graças a essas ferramentas utilizadas, Júnia, a Fundação Getúlio Vargas conseguiu provar mais do que a gente já sabia. Os pesquisadores começaram a estudar o assunto e se aprofundaram ainda mais. A gente acredita que mais ou menos agora, no início de março, na segunda quinzena de março, a gente apresente à sociedade os resultados formais, são validados, está na fase de validação das informações. A Fundação Getúlio Vargas é extremamente criteriosa e eles são muito responsáveis pelo que vão fazer e vão entregar e a gente vai apresentar à sociedade. Apresentamos de forma muito prévia já ao governador do estado do Amazonas, já apresentamos a alguns secretários do Ministério da Economia, estamos apresentando a alguns interlocutores estratégicos para que a gente possa, a bancada federal, para que a gente possa, com esse estudo na mão, poder mostrar para o país, ou seja, ratificar o país que a Zona Franca de Manaus não é boa somente para o Amazonas, não é um para o peso, Brasil, né? Não é um peso para o Brasil. Só para você ter uma ideia, de um número interessante, o Amazonas é um dos 8 estados
que mais arrecada imposto federal do que recebe de repasse do governo federal. Nós somos superavitários. O que o governo federal arrecada aqui no Brasil é maior do que o Amazonas recebe de repasse. Esse saldo é o seguinte: o Amazonas entrega nessa balança 10 bilhões de reais para o Brasil. Ou seja, quando você faz a comparação do que dá e o que recebe, o Brasil ganha 10 bilhões de reais de imposto. Beleza, então agora com mais orgulho, eu sou de Manaus. É isso aí, é isso daí. A gente tem que ter orgulho. E o Brasil tem que ter orgulho disso daí. Então, esse estudo ele vem trazendo essas informações e outras, num negócio muito mais aprofundado. Em tese, na prática, o modelo Zona Franca, ele é efetivo, ele tem efetividade. Poxa, o modelo Zona Franca de Manaus, que maravilha. ele consegue dar um retorno maior do que o incentivo que é dado a ele. Então, a expectativa é positiva ante esse cenário, né? É positivo. E nós, os patrocinadores desse estudo, estamos entregando à sociedade esse estudo para poder valer. Por quê? Porque agora o momento é de técnica. Nós temos que ter a força da nossa bancada. Nossa bancada é a guerreira, né? 8 deputados federais, 3 senadores e sempre conseguem superar muitos desafios. Nós vamos entregar isso daí, um estudo técnico para ajudar ainda mais. E nós vamos mapear para a sociedade toda, entregar para a sociedade uma comprovação do que nós já sabemos e feito por uma entidade de renome. Sucesso, Jorge Júnior. Foi um Obrigado. prazer enorme ter você aqui, parceiro da Suframa. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse programa. Sucesso. Nós que somos telespectadores, nós agradecemos muito. Você nasceu para isso daqui e o Amazonas agradece muito porque isso daqui roda o mundo, né? E a gente precisa de depois que vai para o YouTube, principalmente, é verdade. Né? Valeu, muito obrigada pelo teu carinho. Obrigado. E obrigada a você também, que nos prestigia sempre com a sua audiência aqui com o Band Entrevista. No próximo sábado, teremos mais um convidado especial. Até lá!